notícia que chocou o planeta Terra essa semana simplesmente não foi noticiada no Brasil. O Congresso dos Estados Unidos da América, ele acabou de fazer um parecer de 500 páginas, que já está aqui na minha mão, a respeito da pandemia do Covid-19. Nome do documento: Revisão das ações adotadas contra a pandemia do Covid-19, as lições aprendidas e o caminho a ser trilhado. Eles fizeram esse documento com embasamento histórico, científico, jurídico e político. Detalhe, lembrando, durante a pandemia do Covid-19, a administração do governo dos Estados Unidos da América era de esquerda, é do governo Biden, tá? E muitos países do mundo replicaram o que os Estados Unidos fez para o combate à Covid-19, inclusive certos governadores aqui no Brasil, como por exemplo, o Calcinha Apertada lá em São Paulo. Está falando aqui que a crise do Covid-19 foi provocada por um vazamento de laboratório. Vocês lembram aquela conversa, teria sido um morcego que foi consumido lá na China? Pois bem, foi realmente algo criado em laboratório. A liberdade de expressão foi violada pelo Instituto Nacional de Infecções, norte-americano, tá? A eficácia, efetividade e transparência dos fundos de impostos utilizados para o combate ao vírus e se houve fraude. E adiante, na página 148, eles comprovam que foi desviado mais de 64 bilhões de impostos de maneira criminosa, tendo por desculpa o combate ao Covid-19. Isso no governo dos Estados Unidos, tá, gente? É bom salientar. Agora, imagina nesses governos estaduais e prefeituras que adotaram medidas similares, enquanto o presidente da República Federativa do Brasil, à época, presidente Jair Bolsonaro, era contra essas medidas aqui, tá? É bom relembrar isso para ficar marcado na história. Página 203. As máscaras e a sua ineficiência para o controle do Covid-19. Eles comprovam cientificamente aquilo que eu, à época, quando ainda era vereador, cansei de falar, que a máscara não funcionava para controlar a pandemia do Covid-19. Mais adiante, página 206. Abuso de autoridade e arbitrariedade na obrigatoriedade de máscaras do governo Biden. Está falando que o governo Biden praticou abuso de autoridade por obrigar as pessoas a utilizar máscara. A verdade demora, mas sempre aparece, gente. Pode ter certeza disso. Página 214. O lockdown, fique em casa, causou mais malefícios do que benefícios. Quantas vezes o presidente Bolsonaro falou que não era para fechar tudo? Quantas vezes eu falei lá em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, que não era para fechar tudo? Quem estava certo, afinal? Os problemas de saúde mental decorrentes do tipo de abordagem feita pelo governo a respeito da pandemia. Desenvolvimento de distúrbios mentais em crianças e enfraquecimento da saúde física. Gente, o documento é muito grande, eu ainda não li tudo, mas vou revelando a verdade aos poucos aqui para vocês, já que, infelizmente, no Brasil, a mídia inteira finge que esse documento chocante, estarrecedor, não existe. Página 290, a desinformação do governo quanto ao Covid-19. Exagerou na obrigatoriedade das vacinas. Aqui eles falam, inclusive, que o governo, por causa da utilização de vacinas, criou uma nova pandemia, um novo problema relacionado à doença. Aqui se fala também que foi fraudulenta a informação do governo de que a ivermectina seria um medicamento para tratamento de cavalo, que sim, em alguns casos, ela prevenia o Covid-19. Está aqui, ó. Não é esse deputado de direita falando não, tá? Isso aqui tem embasamento científico. Eu sei que a verdade dói, tá? Para todo mundo aí que entrou nessa onda dessa fraudemia. O impacto social das decisões de fechar as escolas. E aqui eles falam, em mais de 50 páginas, que as decisões em relação às escolas foram terríveis, que os problemas relacionados ao desenvolvimento acadêmico ainda vão durar anos, que as crianças sofreram muito mais com problemas psicológicos decorrentes do fechamento do que com a própria doença Covid-19.
e que foi o sindicato deles, lá dos professores, que sugeriu o fechamento da escola e que não queria que a volta às aulas, como tanto nós lutamos aqui no estado de Minas Gerais pelo retorno das aulas presenciais. Eles não queriam, tá? E o critério do governo Biden, naquela administração que foi copiada pelas prefeituras do Brasil e pelos governos do Brasil, foram critérios do sindicato dos professores deles, né? Fundação dos professores. Não foi nenhum critério científico. A primeira coisa que morreu durante essa pandemia foi a razão. O que me deixa mais chocado em relação a esse documento, eu resumi aqui, ó. A obrigatoriedade da vacina não era amparada pela ciência, tá bom? Não era amparada pela ciência. Violaram liberdades individuais, instauraram o medo na população. Isso aqui foi de propósito. Isso foi método. Ignoraram a imunidade natural em prol de interesses próprios. Os riscos de eventos adversos relacionados à vacina, bem como que a vacina não impede a propagação do Covid-19. Para quem ainda não acredita que essa conversa de tomar 10 doses da vacina e ainda não ficar imunizado, não é suficiente para te convencer. Está aqui um documento comprovando isso. Criaram a pandemia dos não vacinados. E aqui, para finalizar, o que ficou comprovado foi o seguinte, ó, prestem muita atenção porque eu vou ler agora, tá? Atenção para o que eu vou ler aqui. A pandemia foi amplamente utilizada como ferramenta de controle social para testar a obediência cega da população diante do medo generalizado. Não está falando que a pandemia não existiu. Está se falando aqui que ela foi utilizada como ferramenta de controle social. Canalhas! Olha o que vocês fizeram pelo mundo inteiro. Vejam quantas pessoas ainda sofrem com problemas psicológicos por causa dessa patifaria fraudulenta. E eu avisei, o presidente Bolsonaro avisou isso, foi um dos poucos líderes mundiais, talvez o único líder mundial que avisou para todos a respeito do que estava acontecendo e foi, infelizmente, atacado e é atacado até hoje por causa disso. Agora, olha o texto que eu escrevi em 24 de março de 2020, tá? Eu, Cristiano Caporeso, 24 de março de 2020. O medo do Chinavírus como sugestionamento das massas. Podem pesquisar lá no Google, colocar lá o meu nome, que vai aparecer esse texto de 2020, aonde eu falo isso à época, ou seja, 4 anos atrás. E agora, novamente, esse documento, revisão das ações adotadas contra a pandemia do Covid-19 do Congresso dos Estados Unidos, comprova que o presidente Bolsonaro estava certo e que eu também estava certo quando escrevi esse texto, tá bom? A verdade, ela prevalecerá. E nós vamos continuar aqui, noticiando aquilo que a mídia e a esquerda imunda se recusa a reconhecer. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais.